Tô aqui para falar sobre erros que eu cometi antes de vir para a Austrália ou quando eu já estava aqui na Austrália, para que tu não repita os mesmos erros. Quando a gente se muda para outro país, é normal que a gente cometa alguns erros, porque a gente, tá conhecendo o país, a gente não sabe muito bem aonde ir para conseguir as informações corretas, e é por isso que eu venho aqui e faço os vídeos para vocês, para compartilhar um pouco das minhas experiências, das minhas vivências, para que vocês não cometam os mesmos erros ou para que vocês fujam de algumas furadas e vão diretamente no lugar certo. Então eu juntei aqui alguns dos erros que eu cometi e algumas coisas que eu provavelmente faria diferente antes de vir para cá. A primeira coisa foi que eu não estudei inglês antes de vir pra cá. Eu estudei um pouco, mas eu não estudei focada e com vontade. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que me fez sofrer bastante, o fato de não saber inglês. Eu aprendi no final de tudo. Foi uma experiência boa, eu recomendo que as pessoas façam isso também. Mas se eu já tivesse começado a estudar inglês por conta própria, assistindo vídeo no YouTube lá do Brasil, provavelmente aqui eu já teria chegado em um nível um pouquinho mais avançado e teria sido muito melhor a minha experiência. Eu poderia conversar mais com pessoas e ter feito mais amizades e todas essas coisas que a gente já sabe. Hoje, decidiu que tu vai fazer intercâmbio, já começa a estudar o idioma, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. 2. Eu deixei muitos medos me paralisarem quando eu tava aqui. Eu não tive nenhum medo de vir para a Austrália, mas quando eu cheguei aqui, eu me sentia muito insegura, principalmente por conta do inglês, e eu deixei de fazer várias coisas da vida, várias coisas mesmo, porque eu tinha medo de alguma reação negativa. Então, deixei de falar com pessoas de outras culturas, porque eu tinha medo de errar o meu inglês, deixei de tentar algumas novas oportunidades de trabalho, porque eu tinha medo de não conseguir. Então, eu deixei que muitos medos me paralisassem, e eram coisas só internas da minha cabeça. Se eu tivesse tratado enquanto eu tava vivendo esse momento, eu teria vivido muito mais coisas e teria tido muito mais oportunidade. E o terceiro erro que eu cometi foi que eu esqueci de cuidar de mim, esqueci de cuidar da minha saúde física e mental, e esqueci, que a gente não vai em lugar nenhum se a gente não tiver saúde. Obviamente que pro momento as minhas prioridades eram outras e então eu tive que deixar de lado um pouco a minha saúde, mas isso me trouxe consequências bem negativas e eu só venho aqui pra te lembrar, pra te cuidar da tua saúde mental. É tão importante, por exemplo, ter dinheiro pra comprar comida, como é importante ter um pouquinho de dinheiro pra cuidar da tua saúde, fazer exercício físico dá pra fazer de graça, sair pra conversar com amigos sobre a vida, coisas mais profundas também é de graça, ter um dinheirinho extra pra fazer uma consulta com uma terapeuta, muito importante, tá, gente? É muito importante. A gente vive uma loucura de sentimentos aqui e muitas vezes a gente vai se perdendo nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, então cuidem da saúde de vocês, que se a saúde de vocês estiver boa, vocês vão conseguir muito mais coisa, vão voar. O quarto erro que eu cometi foi abdicar da minha vida para conseguir uma residência permanente. Eu entendo que muitos de vocês ainda não sabem como é que é o processo para conseguir uma residência permanente, mas tu precisa abrir mão de muita coisa para conseguir um PR. O caminho para conseguir um PR é muito extenso. Durante esse caminho, tu vai precisar abdicar de algumas coisas. Por exemplo, eu tive que abdicar de ver minha família no Brasil para conseguir juntar mais dinheiro e poder pagar as minhas coisas aqui tranquilamente. A gente sempre vai estar escolhendo duas coisas, O PR ou sair para uma viagem. O PR ou ir visitar a família. Então são dois caminhos, são sempre duas escolhas que a gente faz, mas existe o equilíbrio para que isso aconteça. E aí tu tens que procurar o equilíbrio para que tu consiga a tua residência permanente. Eu não consegui encontrar esse equilíbrio e o foco estava 100% no PR. Então vem tudo aquilo que eu falei para vocês. Eu só pensava nisso, eu dormia, acordava e sonhava com isso o tempo inteiro. Eu fazia planos na minha vida só para depois, quando eu tivesse o PR. E por muito tempo isso foi me deixando muito triste, porque eu ficava incomodada com o fato de que, como assim? Eu só vou poder fazer essas coisas quando tiver um PR? Qual é a diferença de eu ser eu hoje e depois tendo um PR? Daí umas confusão mental que vem na cabeça, mas assim, não façam isso, tá? Não façam. O quinto erro foi não ter um plano B para a minha residência permanente. Eu tava muito focada no plano A e na possibilidade A, e eu gastei toda a minha energia para esse plano A. E aí, quando esse plano A acabou-se, eu não sabia para onde ir. Então eu cometi alguns erros e fiz algumas coisas que eu não queria ter feito porque não tinha um plano B. Então se tu queres ficar aqui na Austrália, se tu queres virar um residente permanente, um cidadão australiano, tu precisa ter um plano A, B, C, D e E, porque as coisas mudam muito rápido aqui. Então o plano que tu fez há 3 anos atrás, daqui a 4 meses provavelmente vai ter que mudar. Então é muito importante ter vários planos e várias cartas na manga, porque se alguma coisa acontecer, tu já sabe o que tu deve fazer e aí tu não vai precisar fazer nenhuma... Qual é a palavra? Não vai precisar fazer nada
nada na correria, assim, vai cometer algum erro, entendeu? E o sexto erro foi que eu não me organizei e não botei a minha ida ao Brasil pra visitar minha família como uma prioridade enquanto eu poderia. Pode ser que isso não foi um erro, né? Porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Mas depois de alguns anos, uns 2 anos aqui, me pesou muito essa falta de ir pro Brasil, pra ver como é que tava o Brasil, pra ver como é que tava a minha família, porque eu sei que talvez indo pra lá, vendo a realidade do Brasil, talvez me daria mais garra pra continuar aqui, sem reclamar de várias coisas. Não sei, gente, é um sentimento muito doido, muita loucura que passa na nossa cabeça, mas eu me arrependo muito de não ter ido no Brasil no meu segundo ano aqui na Austrália, que foi o momento em que eu tive a oportunidade de ir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Deixem nos comentários a opinião de vocês, e se tu já tá aqui na Austrália, compartilha comigo também qual foi o maior erro que tu cometeu. E não esqueçam de deixar o like no vídeo, me seguir no Instagram, @paulermm, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Eu não cuidava de mim, eu me alimentei muito mal, eu engordei bastante, eu vivia sem energia, eu acabei machucando as minhas costas e depois disso ainda eu fiquei com depressão, eu fiquei meio mal. Gente, esse vídeo é meio bad vibes, né? Mas é verdade, tá? Aqui é verdade, eu não vou esconder nada.